Estamos no nosso quarto dia de oração e 10 horas de jejum. Ontem nós oramos e nós fizemos jejum em favor de todas as famílias, esperando que Deus, e com certeza Deus vai ouvir as nossas orações, vai estender o seu braço de amor, seu braço poderoso na direção de cada família. Querida, a coisa mais gostosa que tem é nós confiarmos num Deus que está presente na nossa vida, num Deus que deseja o melhor para nós. E quando nós colocamos a nossa vida na mão de Deus, querido, não tem o que errar. Não tem decepção e não tem frustração. Sabe por quê? Porque nós sabemos que Deus está fazendo o melhor para nós. Hoje eu estou aqui na casa que fui criado desde a minha idade, lá dos 16, 17 anos de idade. Esse aqui é um pé de jabuticaba e lá atrás nós temos um pé de manga. Eu me lembro quando meu pai plantou esse pé de jabuticaba e aquele pé de manga. Sabe, meu pai, ele cuidava tão bem desses pés que você não tem noção. Ele colocou um cercadinho de madeira para que, ele era pequenininho, para que nenhum bicho, para que ninguém pisasse em cima daquela muda que ele havia plantado. E olha o tamanho da árvore que se formou. Esse pé de jabuticaba, ele todo ano dá jabuticaba. Você tem que ver que delícia de jabuticaba. Uma jabuticaba gostosa, uma jabuticaba deliciosa. E até o dia de hoje, a gente procura cuidar desse pé de jabuticaba. Sabe, quando nós cuidamos daquilo que nós amamos, a tendência é cada vez produzir bons frutos, ótimos frutos. E sabe o que me chama a atenção, querido? Que o pé de jabuticaba, ele não precisa ser tratado assim com grandes e com os adubos mais caros. Você pode tratar, quem sabe, com alguma coisa mais simples, com cuidado. E olha, talvez vocês vão até achar que a gente é meio doido, né? Mas muitas vezes você conversando com o pé de jabuticaba, você está dando para ela o carinho que ela precisa para poder ficar animada e produzir a tal da jabuticaba deliciosa. O que eu quero dizer com isso? Nessa manhã, nós vamos estudar um pouco sobre os elos da corrente familiar. Os elos que unem uma família. E cada elo é tão importante quanto o outro. E muitas vezes nós nos preocupamos com elos tão grandes, com situações tão grandes, que esquecemos dos detalhes pequenos que também ajudam no fortalecimento e no crescimento da família. Meu amigo, meu querido amigo, quando nós nos preocupamos com grandes situações e esquecemos de coisas pequenas, corremos o risco de estar levando a nossa família, levando o nosso relacionamento ao fracasso. Porque, na realidade, o que faz com que uma família permaneça unida não são os grandes eventos, se bem que isso também faz parte. Mas muitas vezes nós nos preocupamos só com os grandes eventos e não nos importamos com os pequenos detalhes que a vida nos oferece. Eu quero ler para vocês alguns textos da Bíblia e depois eu quero tirar algumas lições juntamente com vocês. O primeiro texto encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo 5, verso 16, que diz assim: Honre o seu pai e a sua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Outro texto que eu gostaria de meditar com vocês encontra-se aqui no livro de Provérbios, capítulo 12, verso 7, que diz assim: Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá. Outro texto legal aqui, que eu achei interessante, que eu quero compartilhar com vocês, encontra no livro de Marcos, capítulo 3, verso 25, que diz assim: Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá substituir. Esse foi um dos versos mais interessantes que eu achei. E o último texto é: Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Querido, o que é importante dentro da família? A comunicação é importante. O passeio, ter
uma casa boa para morar, ter móveis confortáveis, ter um carro legal, tudo isso é importante. Não deixa de fazer parte da família. Afinal de contas, Deus, Ele deseja que nós sejamos felizes. E a nossa felicidade, ela nos leva a crer que são os bens materiais que traz a felicidade. Mas você já ouviu essa frase, ou você já comentou, e espero em Deus que você não tenha comentado? Eu fiz tudo para minha casa, eu fiz tudo para restabelecer minha família, e olha o que deu, eu sou um fracassado, eu dei tudo para o meu filho, e olha onde que meu filho se encontra. Eu fiz tudo para minha esposa, eu fiz tudo para o meu esposo, por que meu casamento foi um fracasso? Querido, talvez um dos motivos que o nosso casamento, que os nossos filhos se tornaram um fracasso, uma desilusão na nossa vida, foi justamente que faltou o elo principal. Eu diria assim, o cadeado, aquele que fecha o círculo, seria Jesus, seria a vida espiritual. Às vezes, nós não damos tanta importância, não levamos tão a sério a parte espiritual na família. Vocês conhecem uma bicicleta. Vocês sabem que a roda da bicicleta é um círculo, né? A roda, tá? E entre a roda e o cubo existem várias raias. Vocês percebem que as raias começam lá no círculo, bem distante uma da outra, mas quando ela chega no círculo, no cubo, né, na parte central da roda, elas se entrelaçam e se unem ao cubo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, querido, o seguinte, que Jesus, ele deve ser o centro da nossa família. E quando a família coloca Jesus, a religião, no lar, a tendência é que o pai é ligado ao cubo, é ligado a Cristo. O filho é ligado a Cristo, a esposa é ligada a Cristo. E quanto mais perto de Cristo a família se encontra, mais unidas elas estão. Unidas para quê? Unidas para enfrentar os grandes desafios da vida. Unidos para poder suportar as provações que virão. Unidos para saber como lidar com problemas, com situações que muitas vezes são provocadas por situações adversas, como por exemplo a parte financeira, como por exemplo a doença e tantos outros problemas que provocam a desunião e a separação da família. Às vezes nós criamos expectativa em casar para ser feliz. Não, nós precisamos casar para fazer alguém feliz. Nós precisamos nos colocar à disposição da pessoa que nós amamos e fazer com que ela se torne feliz. E quando um pensa na felicidade do outro, os dois acabam sendo felizes. Quando a esposa pensa na felicidade dos filhos e trabalham para que os filhos sejam felizes, na realidade os filhos também vão trabalhar para fazer os seus pais felizes. E muitas vezes são pequenos detalhes que fazem com que a família seja feliz. Eu quero terminar esse vídeo com essas palavras que nós encontramos aqui no nosso guia de estudo, que diz assim: quando o casal recém-casado enfrenta a vida com a sua carga de perplexidade e cuidado, desaparece o romance com o qual tantas vezes a imaginação reveste o casamento. Marido e mulher ficam conhecendo o caráter um do outro como lhe é possível conhecê-lo em sua associação anterior. É esse um período crítico de sua vida. A felicidade e a utilidade de toda a sua vida futura depende de seguir agora o devido procedimento. Que todos procurem descobrir as virtudes e não os defeitos. Muitas vezes é a nossa própria atitude, a atmosfera que nos rodeia, o que determina aquilo que o outro nos revelará. Querido, devemos estar unidos, devemos estar seguindo caminhos juntos. Os grandes eventos são importantes. Se programar para fazer uma viagem gostosa, claro, isso é inevitável. Mas mais importante do que programar grandes viagens é fazer com que cada dia
se torna um dia especial em família. Buscar a família para conversar, para orar, tirar um tempo à noite, em vez de gastar em ficar na internet, ficar vendo TV, sentar com a família e conversar sobre o que aconteceu durante o dia. Bem, eu quero terminar porque esse vídeo já está ficando grande e eu não quero cansar vocês. Mas eu quero deixar aqui essa mensagem, querida. São pequenas coisas, são os detalhes pequenos da vida que fará uma grande diferença. E o detalhe mais importante que muitas vezes nós negligenciamos é buscar a presença de Jesus na nossa vida. E só lembramos de Jesus quando as coisas não estão bem. Quando vem a doença, quando vem a crise existencial, quando vem as frustrações, quando vem os problemas. A sugestão e o conselho nessa manhã é que nós busquemos a Jesus todos os dias, nos momentos mais felizes da nossa vida. Sabe por quê? Porque quando vier os problemas, a sua casa estará construída sobre a rocha, sobre Jesus. E com certeza, na unidade e na união da família, vocês superarão. Que Deus te abençoe. É o meu desejo e minha oração. Oremos. Querido Pai que está nos céus, queremos te agradecer por mais essa mensagem dessa manhã. E te pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a entender que os detalhes da vida é que irá permitir nós formarmos um lar perfeito. São os detalhes que muitas vezes negligenciamos, é que no futuro teremos o prejuízo que tivemos. Por isso, Pai, te pedimos nessa manhã que o Senhor nos ajude a ver que os detalhes são importantes. E um dos detalhes mais importantes é convidar o Senhor a viver na nossa casa. De que forma? Convidando, conversando e orando todos os dias. É o que eu te peço e te agradeço por Jesus. Amém. Bom dia, que Deus te abençoe.